Olá, meu nome é Tatiana da Silveira Madalena, sou psicóloga clínica, sou especialista em psicologia e tenho mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Recebi o convite da GEPSI para poder falar sobre um filme, análise de um filme, né? E esse convite, ele não veio à toa, ele foi feito porque eu tenho um projeto no SESC que chama CinePsi, estou até com a camisa aqui do CinePsi, que é um projeto que viabiliza análise de filmes através de profissionais diversos que discutem as diversas temáticas e as diversas vertentes dentro dos filmes, as abordagens dentro de saúde mental e outras que são traçadas dentro desses filmes, né? Bom, eu, no momento que recebi esse convite, né, além de ficar lisonjeada por ele, e na hora eu aceitei estar aqui, eu fiquei pensando, que filme então, né? Qual filme que eu vou trazer para discutir? E o primeiro filme que veio à minha mente foi o filme Para Sempre Alice. Para Sempre Alice ou Still Alice, Ainda Alice. No original, o nome do filme é Still Alice. E o Still Alice significa ainda Alice, porque a Alice vai tentando se reconectar com ela o tempo inteiro do filme. Então, o filme mostra uma mulher cientista, doutora em linguística, que é professora de uma universidade importante, mãe de 3 filhos e uma pessoa respeitada no meio acadêmico, publicou livros, artigos, participa de conferências no mundo todo. De repente, essa mulher se perde no meio do campus numa corrida que ela faz, parece que sempre, né, o que parece no filme, e ela se perde. A primeira coisa que ela perde é a percepção de espaço, de lugar. Alice perde o seu lugar naquele espaço que é tão comum a ela, que é um espaço de convívio diário. E ela vê isso com estranheza e busca ajuda de um médico que pede a ela uma série de exames e dá o diagnóstico a ela de Alzheimer. O que impacta muito a ela, o que ela tenta de todas as formas descobrir. Ela é casada com um médico, né? Tem um filho que também está na medicina, e eles começam a investigar e realmente concretiza que é isso mesmo. E é um tipo de Alzheimer raro, porque é pré-senil, né? Não se esperaria isso numa idade tão jovem e de uma mulher tão produtiva, mas é uma disfunção genética e uma carga genética que é passada de geração em geração. Bom, e aí esse filme foi construído por, né, a base dele é de um livro da Lisa Genova, uma neurocientista muito importante e muito relevante no meio, uma pesquisadora, e ela traz, por isso que o filme, para quem assistiu, já viu, ele traz bem assim, passo a passo desse processo de perda de memória, né? Ela começa a perder a memória recente, que é a memória de trabalho, ou seja, as coisas que ela vai fazendo, ela não consegue guardar, tanto que ela começa com treinos cognitivos, na verdade, tentando estimular a memória de trabalho para que ela consiga alcançar resultados onde ela tenha, onde a doença não fique tão acelerada, né? Alice com a atriz, na verdade, né, Julianne Moore, ela ganhou 10 prêmios com esse filme, importantes, inclusive um dos prêmios importantes como o Oscar, que ela ganhou como melhor atriz, e realmente o filme gira muito em torno dessa protagonista e do sofrimento que ela traz, o que parece dar a impressão para a gente, não é que ela está tentando imitar alguém que tem Alzheimer, ela está realmente fazendo aquelas perdas graduais, né? É muito impactante. O filme é de uma sensibilidade muito grande. Essa mulher, então, a Alice, né?
ela de repente começa a perder tudo que ela ama. Porque uma mulher do conhecimento, uma mulher da produção científica, é uma mulher atuante, que dá aula, ela começa a não conseguir lembrar onde ela parou nas aulas, o que ela estava dando aos alunos, e aí começam eles a se queixar dentro do campus universitário, até que ela é chamada enfim, e nesse momento o reitor pergunta o que está acontecendo e ela tem que abrir e falar o que está acontecendo. E a questão dela vai sendo gradual, né? Como é comum no mal de Alzheimer, né? As perdas vão sendo graduais. Então, ela começa, além da sua percepção, além da sua memória de trabalho, ela começa a entrar num processo de despersonalização. Ela começa a se perder dela mesma, um estado de desconexão com ela mesma. E isso vai cada vez deixando ela com mais dificuldades de entender o que está, se entender, né? E se fazer entender. E aí eu trago algumas reflexões para a gente pensar, né, a respeito do filme e a respeito desse Alice, ainda Alice, nessa história toda. O drama passa por uma perda dela, né, como eu disse, dela com ela mesma, né? E aí a reflexão que eu trago primeiro é: quem somos nós, né? Será que nós somos nossas recordações? Quem assistiu o filme vai ver que quanto mais ela perde a sua memória, menos ela consegue se encontrar. Será que nós somos as nossas memórias? Será que nós conseguimos ser sem ser as nossas memórias? Será que eu consigo ter a minha identidade sem ter memória? Sem ter memória do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu sei, o mínimo de conhecimento, do que eu planejei, do que eu concluí, do que eu não concluí? Será que eu consigo manter a minha identidade? De onde vem, aonde está a minha identidade, né? Ela tem o tempo todo se conectar com essa hélice doutora, essa hélice pesquisadora, essa hélice que está vinculada à ciência, mas ela vai percebendo e gradualmente isso tudo vai se perdendo. A hélice, até a última cena do filme, ela tenta se reinventar, ela luta o tempo todo, ela não se entrega à doença, ela luta o tempo inteiro. Ela faz vários tipos de intervenções de tratamento. Você percebe no filme que ela vai fazendo jogos cognitivos, que ela vai fazendo vários tipos de artifício para que a memória dela permaneça o mais com ela possível, né? Para que ela se conecte com ela mesma. E ela começa então a perceber que ela não está conseguindo dar sentido à vida dela mais, assim como ela fazia antes, quando ela estava realizando seus sonhos, seus projetos. Muitos teóricos dizem que o que temos é o que somos. Mas na verdade, o que o filme traz para a gente é o que a gente sabe. A gente é o que a gente conhece. A gente é dentro de nós, enquanto personalidade e existência, o que a gente conhece e o que a gente tem conhecimento sobre nós e sobre o mundo. Quando eu perco esse conhecimento e a capacidade de aprender, o que fica de mim? E aí o filme retrata então essa constante perda, né, da própria personalidade, da capacidade de percepção, de associação de momentos, ela já não consegue fazer, como eu disse, ela não consegue construir também aprendizagens novas, ela vai perdendo e não consegue fazer novas construções, né? E isso vai trazendo sofrimento dessa mulher, tanto que ela, a atriz, ganhou vários prêmios importantes, mais do que o próprio filme, pela atuação e pela sensibilidade da personagem. Existe uma fala da personagem que traz uma reflexão muito importante, que toca a gente. Quando ela diz: seria bom se eu tivesse câncer, pelo menos eu não me sentiria tão envergonhada. Ela se sente o tempo todo envergonhada de não saber mais as coisas. E ela disse isso porque se ela tivesse câncer, as pessoas diziam: ah, tem câncer, e ela ainda teria consciência para falar sobre as coisas, ela ainda seria ela com uma doença. Mas o Alzheimer vai tirando a identidade dela, ela não consegue ser ela não consegue participar das conversas,
A família conversa como se ela não estivesse presente mais. Então, além dela ter a questão da perda por si só, ela ainda tem um reforço negativo do social que, de alguma forma, se torna inevitável em algumas situações, né? Onde as pessoas acabam ignorando ela. E aí ela vai sofrendo isso também, com isso também. E aí, no final, assim, no meio para o final do filme, vai trazendo essas questões e tem um momento que ela é chamada, convidada para falar numa conferência, palestrar numa conferência sobre Alzheimer. E nesse momento ela começa a construir várias coisas para poder dizer, como eu disse, ela é uma mulher da ciência, então ela vai trazendo vários teóricos, várias coisas, ela vai tentando escrever aquele texto várias vezes. E a filha dela mais jovem, que é a filha que parece que até o final estar com ela, se torna mais próxima dela. Essa filha fala com ela, mãe, por que você não fala sobre o que você sente, sobre o fato em si? Como é que tá, como é para você? Como você está se sentindo isso tudo? Sobre as demais coisas, as pessoas já estão sabendo, elas têm acesso, mas elas não têm acesso ao como é a Alice passando por isso. E eu acho que isso seria rico para as pessoas. E isso foi brilhante, fantástico, porque ela faz um discurso maravilhoso, emocionante, emocionante. Esse discurso vai estar disponível para vocês terem na íntegra até o final. É um discurso lindo. E esse discurso, ela fala da arte de perder, né? É claro que eu não vou falar do discurso todo, apesar de ser maravilhoso, mas alguns pontos eu gostaria de dizer. Um dos pontos que ela traz é que a arte de perder não é um mistério. E assim sendo, estou aprendendo a arte de perder todos os dias. Perdendo os meus modos, perdendo os objetos, perdendo o sono e, acima de tudo, perdendo a minha memória e minha identidade. Ou seja, ela diz dela nesse discurso, nessa conferência, né? Ela perde suas lembranças, as lembranças que ela traz com tanto carinho, primeira vez que ela encontrou seu marido, quando ela pegou os filhos dela no colo, quando ela viu seu primeiro livro ser lançado, e todas essas lembranças estão indo embora, e lembranças que a construíram e que são tão caras para ela. E aí ela fala também em um momento, quem nos leva a sério quando estamos tão diferente do que éramos? Então, como que alguém poderia levar ela a sério se ela já não era mais a Alice, né? Ela ainda era Alice, Still Alice, mas ela não era mais aquela Alice da ciência, aquela Alice onde a memória, onde o conhecimento e a capacidade cognitiva era o que dava o brilho todo a tudo que ela fazia. Nosso comportamento estranho e fala confusa mudam a percepção que os outros têm de nós e a nossa percepção de nós mesmos. É o que eu disse antes. Então, eu estou mudando a minha percepção sobre eu mesma e também o reforço do outro, porque o outro está me vendo diferente, também faz com que eu mude essa percepção seja reforçada ainda em mim, que eu estou perdida em mim mesma, e isso vai se internalizando e vai ficando cada vez mais complicado. Então, ela diz fala uma mensagem de que nós temos que viver o momento. E é o que ela tem. Ela tinha aquele momento naquela conferência para falar e ela queria guardar muito aquela memória, mas ela sabia que aquela memória daquele momento poderia ir embora a qualquer momento. E aí, passado isso, eu vou às cenas finais do filme, onde a filha mais nova, essa que está sempre ao lado dela, lê para ela, passa a ler para ela inúmeras vezes, né, para estimular a mãe. E aí essa filha, de repente, numa leitura, a mãe já está num estado bem avançado da doença, e aí a filha lê para ela um livro, um conto, e a mãe fica atenta àquela leitura, né? O tempo todo buscando o olhar da filha, olhando para a filha diretamente, mas ela já está num estado bem avançado da doença. E a filha olha para ela e pergunta: Mãe, você entendeu? O que eu falei?
O que que você entendeu, mãe? Me fala sobre o que é, o que que você entendeu? E pergunta várias vezes isso à mãe. E aí a mãe olha para ela com um olhar confuso, mas sorrindo muito, com os olhos com lágrimas, e fala para a filha: amor. É uma das partes mais impactantes, na minha opinião, do filme. Por quê? Porque mostra que a pessoa, que das últimas coisas que ela perde é afeto, a memória afetiva, né? Então, a Alice ainda estava ali, no seu afeto e no seu amor. Ela percebe o amor da filha e ela sente o amor por aquela filha naquele momento. Ela pode não ter entendido nada das palavras, nada da história, mas ela percebeu a relação afetiva. Que muitas vezes a gente nega essa relação afetiva a quem tem essa doença do Alzheimer, né? A gente legalmente entende que ele não está entendendo, ele não está percebendo, ele não está ouvindo, ele não está prestando atenção, mas ele está sentindo, e ele está sentindo tudo. É a última coisa que nós perdemos nessa situação, e mostra isso no filme. Isso me remete a uma poesia do Fernando Pessoa, que chama-se Contemplo o Lago Mudo. E essa poesia fala: contemplo o lago mudo que a brisa estremece. Não sei se penso em tudo ou se tudo me esquece. O lago nada me diz. Não sei se posso mexê-lo. Não sei se sou feliz ou se pretendo sê-lo. Tremo nos vínculos risonhos da água adormecida, porque fiz eu dos meus sonhos a minha única vida. Então, Alice fez os sonhos dela, a vida dela. E ela viu esses sonhos indo embora, as realizações, as conquistas todas indo embora. E essa dor a gente atravessa a nós, que estamos assistindo, e nos faz refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria forma de relacionar com o outro e o que a gente realmente tem na nossa vida. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende a sensibilidade de como foi colocado as coisas no filme, né? Eu poderia falar de mil coisas ainda, mas eu gostaria de falar disso. Eu gostaria de falar de o quanto nós ainda podemos amar e podemos ser amados. Que nós podemos perder a nossa identidade, que nós podemos perder nossas memórias, mas o afeto e a capacidade de perceber e dar o afeto são questões que vão por último. Se nós dissermos em questão de cognição, nossa capacidade afetiva ainda está em nós. E ela, no filme, mostra isso. Mais uma vez eu quero agradecer a participação. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar algumas coisas aí embaixo no vídeo, como algumas falas de alguns cientistas, o próprio texto da Alice, do discurso dela. E gostaria que essa fala possa ser de reflexão, para nós pensarmos que lugar que nós estamos ocupando no mundo e dizer que o cinema tem nos agraciado com fantásticas histórias e atuações que nos fazem trazer reflexões sobre a saúde mental, sobre a vida de uma forma geral, magníficas. Muito obrigada e um beijo para vocês.